Qual é o segredo de se fazer um excelente croissant? Crocância por fora e macio e amanteigado por dentro. Alvéolos desenvolvidos. Massa, 12 horas de refrigeração. Temperatura da massa para laminar tem que ser de mais ou menos 8 graus. Manteiga em temperatura para laminação de mais ou menos 13 a 15 graus. Vou elaborar a massa em dois métodos, um em amassadeira e outro manualmente. Direto para o passo a passo ensinar você como fazer esse maravilhoso croissant. Bora lá comigo. Vou colocar todos os ingredientes para amassar no tacho da amassadeira. Vamos buscar nessa massa um ponto de véu. Vou ligar em primeira velocidade para misturar bem os ingredientes. Aqui estou utilizando uma amassadeira de 3 kg de massa pronta, mas você pode fazer manualmente se quiser também. Apenas vai te dar mais trabalho. Se optar a fazer manualmente, sove essa massa por uns 15 minutos ou até chegar ao ponto de véu. Assim que misturou muito bem os ingredientes, passo para a segunda velocidade e deixo amassar por uns 8 a 10 minutos, até chegar a um ponto elástico, o ponto de véu. Para que os croissants fiquem bons, é essencial chegar ao ponto de véu. Isso dá mais qualidade para os croissants. Chegamos aqui ao ponto desejado. Desligo a amassadeira e retiro o tacho. E olhem esse ponto de véu, a elasticidade e a força que essa massa ficou. Temos aqui um ponto excelente para fazermos um excelente croissant. Vou colocar todos os ingredientes para amassar no tacho da amassadeira. Quando incorporar bem, aí eu vou colocar na mesa e vou sovar na mesa. Agora eu vou sovar aqui durante uns 8 a 10 minutos, tá bom? Só fazendo esse movimento aqui, ó, sova rapidinho assim, de 8 a 10 minutos para sovar ela depois que eu fiz toda essa sova dentro do tacho. No tacho eu gastei mais ou menos uns 10 minutinhos aí para deixar ela assim. É cansativo, mas vale muito a pena. Acho que cheguei ao ponto que já que eu queria, a massa já está perfeita. Vou abrir a massa um pouco com um rolo, depois cobrir com plástico e colocar em uma bandeja para levar para a refrigeração. Em primeiro plano, eu vou deixar ela por 30 minutos no freezer, bem gelada, e não crescer. Isso segura a fermentação. Depois de 30 minutos, deixo na geladeira por 8 horas. Após 8 horas, a massa já está pronta para receber a manteiga. Para fazer laminação, é necessário que ela esteja a 14 graus e a massa em torno de 6 a 8 graus. E manusear rapidamente nas dobras a serem dadas. A massa deu uma leve estufada, ou seja, ela cresceu um pouco. Aqui eu dou umas leves amassadas para tirar o ar dela. Então, abro a massa do tamanho que seja adequado para colocar a manteiga. Aqui passou um pouco do tamanho. É só cortar um pedaço e colocar por cima da massa antes de aplicar a manteiga. Aplico a manteiga e corto a massa e em seguida coloco ela por cima da manteiga. Por isso é essencial que esteja ambos em temperaturas adequadas. Ajeito a massa para começar a abrir. Levanto a massa e jogo farinha por baixo. Com o rolo abro a massa. Aqui tem uma técnica excelente. Com o rolo dar umas leves apertadas em alguns pontos da massa para fazer uns montinhos, tipo uma lombada em alguns pontos da massa. Em seguida é só apertar levemente cada montinho desse, de modo que a massa vai abrindo automaticamente. Por isso é importante que a massa esteja na temperatura que falei. Nessa temperatura a massa está relaxada. Com isso é super simples e fácil de abrir a massa. Galera, com essa técnica não é necessário colocar força para abrir a massa. Quando acabar cada montinho desses, faça outros com calma e vai esticando até a massa ficar no tamanho desejado. Aqui vamos abrir a massa de mais ou menos 80 centímetros a 100 centímetros de comprimento, por uns 20 centímetros de largura, para darmos uma dobra de 4. Essa dobra muitos conhecem como dobra simples ou dupla. Aqui eu retiro o excesso de farinha para a massa grudar. Em seguida, eu puxo a primeira parte da massa menos da metade do meio, ajeito ela e em seguida puxo a outra parte e encosto nessa e ajusto ambas para ficarem juntas. Depois dobro uma sobre a outra, formando uma dobra de 4, onde teremos 4 camadas. Como a massa está gelada, vamos dar a segunda dobra para aproveitar que ela ainda está maleável e boa para ser esticada. Vamos abrir a massa fazendo a mesma técnica dos montinhos e esticando até chegarmos
chegamos a uma abertura de mais ou menos 90 centímetros por 20 centímetros de largura. Outra dica muito importante é trabalhar em um ambiente climatizado com ar-condicionado, para manter a temperatura ambiente em média a 14 graus. Isso ajuda a manter a manteiga fria. Caso esteja trabalhando em um ambiente quente, é necessário trabalhar rápido e levar a massa para refrigerar em caso se perceber que está amolecendo a manteiga. Para isso, é só observar se a manteiga começa a sair fora da massa. Nesse caso, é importante resfriá-la. Quando chegarmos a essas medidas, retire todos os excessos de farinha e dividir a massa em 3/3 de 30 centímetros cada. Com isso, vamos dar uma dobra de 3 e finalizar a massa. Ajeitamos bem a massa, colocamos em um plástico e levamos em uma bandeja para a geladeira por 30 minutos para descansar a massa. Após 30 minutos, a massa descansou, ficou mais relaxada. Isso nos facilita a abertura da massa. Ela não vai ficar retraindo ao passarmos o rolo. Aqui vamos abrir com cuidado, usando a mesma técnica dos montinhos. Jogamos farinha por baixo para facilitar que a massa deslize ao ser esticada com o rolo. E vamos abrindo com calma, para não deixar desigual as camadas de massa e manteiga. Vire a massa para abrir sua largura de mais ou menos 29 centímetros. Em seguida, voltamos ela para a vertical e continuamos a sua abertura. Sempre que perceber que a massa está grudando, jogue um pouco de farinha e vamos esticando, até chegarmos a mais ou menos 6 centímetros de comprimento por 29 centímetros de largura, para cortar as pontas e com 0,5 centímetros de espessura, ou seja, 5 milímetros. Aqui chegamos às medidas estabelecidas. Agora vamos fazer os cortes com a base de 10 centímetros e 28 de comprimento. Como deixei 29 centímetros de largura, vou cortar essas pontas para que fique com um corte melhor. Então faço todas as medidas e começo a cortar, passando a faca de cima para baixo, para deixar um corte mais aparente e detalhado. Retiro todas as massas cortadas e coloco em uma bandeja e cubro com um plástico, para levar elas para a geladeira por 20 minutos, para que a manteiga não amoleça na hora de enrolar, ou seja, na hora de modelar os croissants. Basicamente, todo mundo sabe como se faz isso, né? Dê uma esticada rápido desse jeito na massa, da base até a ponta. Em seguida, estique um pouquinho a base e comece a enrolar. Aqui fica a seu critério o formato que deseja enrolar. Faça isso em todas as massas cortadas. Assim que enrolar todas, arrume em assadeiras e leve para crescer. Para a fermentação, vamos esperar eles crescerem por mais ou menos 2 horas, em média a 27, 28 graus de temperatura. Após crescerem, vamos pincelar todos com ovos. Assar a 165 graus em forno de convecção por mais ou menos 30 minutos. Forno turbo 150 de 15 a 20 minutos. Forno de lastro, teto 210 e lastro 170 de 20 a 25 minutos. Em forno caseiro, a 200 de 20 a 25 minutos. Mas lembre sempre de ficar acompanhando, pois os fornos variam muito suas temperaturas. Aqui chegamos ao assamento correto. Retiro do forno e olhem como ficaram lindos os croissantes. Sua estética ficou muito bonita, uma coloração dourada e com certeza deve estar bem crocante por fora e macio por dentro. Agora eu vou cortar um para vermos a crocância, a estrutura alveolada por dentro e a estética por fora, além do sabor que aqui só eu vou sentir. Nesse caso, eu aconselho você fazer aí essa receita nesse formato que ensinei aqui. Aí assim você vai sentir tudo isso que mencionei desse croissant. Posso garantir para vocês, foi o croissant com o melhor sabor que eu já fiz, além da crocância, da textura e da estética. Então agora vou cortar de verdade um deles e você vai escutar a crocância ao corte que eu fizer e ver como ficou por dentro, bem alveolados. Bora cortar! Olhem só que lindos alvéolos por dentro. Para que fiquem assim, é essencial que a massa chegue ao ponto correto e assar em temperaturas corretas também. Caso contrário, podem não ficar do jeito que gostaríamos que ficassem. Então, o cuidado ao fazer a massa corretamente e assar é onde teremos todo o resultado final. Viram só que maravilha de croissant? Compartilhem, se inscreva se não é inscrito, se é inscrito, e você vai ajudar o nosso canal a chegar lá. Um grande abraço, Deus é maravilhoso sempre, fiquem todos com Deus. Aquele abraço, um beijão no coração de vocês. Tchau. Essa coleção de ouro do chefe realmente é um sucesso. Só precisa ser lapidada para gerar grandes conquistas com as receitas. 50
50 receitas de mousses e cremes para bolos e doces irresistíveis, 40 receitas de pastas doces e salgadas para pães incríveis, 41 receitas de biscoitos amanteigados e doces finos, fundamentos e técnicas de confeitaria para virar um profissional, 45 receitas de doces, pudins e tortas para vitrines que vendem, 40 receitas de recheios e coberturas para chocolates e bolos, 100 gabaritos com lindas escritas para treinar e escrever em bolos. Isso tem um aumento de 40% nas vendas dos bolos. 50 receitas dos bolos caseiros mais vendidos do Brasil. Na compra da coleção de ouro, ganhe de bônus meu livro, O Menino da Maçã Partida, minha jornada de vida, que se tornou uma inspiração e uma mentoria para você se inspirar. Você pode comprar a parte ou a coleção completa. Clique no link da bio e transforme seu negócio em um verdadeiro sucesso. Promoção por tempo limitado. Não perca essa chance. Invista nos seus negócios e na sua profissão.